A Guiana, localizada na costa nordeste da América do Sul, possui uma história rica e diversificada, que abrange desde os primeiros registros arqueológicos, até o desenvolvimento contemporâneo como uma nação independente. Esta exploração histórica percorre os períodos significativos, que moldaram a identidade e o percurso da Guiana. Os Arawaks são considerados os primeiros habitantes conhecidos da região que hoje compreende a Guiana. Estes povos indígenas, cuja presença na área remonta a tempos pré-coloniais, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das primeiras sociedades e culturas do território guianense. Originários possivelmente das regiões da Amazônia, os Arawaks foram mestres na adaptação aos diversos ecossistemas, desenvolvendo técnicas de subsistência que lhes permitiram prosperar em um ambiente muitas vezes hostil. Os Arawaks eram conhecidos por seu modo de vida agrícola, cultivando uma variedade de plantas que eram essenciais para a sua dieta e economia. A mandioca, uma raiz tuberosa, era uma das culturas mais importantes, processada de diversas maneiras para criar alimentos como farinha, pão e bebidas fermentadas. Além da mandioca, cultivavam milho, batata doce, abóbora, e frutas tropicais, como abacaxi e mamão. A prática agrícola dos Arawaks era complementada pela pesca, caça e coleta, o que lhes permitia uma dieta diversificada e nutritiva. A sociedade Arawak era organizada em aldeias que geralmente se localizavam próximas a rios, que serviam tanto como fonte de sustento quanto via de comunicação e comércio. As habitações eram construídas de materiais locais, como madeira, folhas de palmeira e palha, formando cabanas amplas e comunitárias conhecidas como malocas. Estas estruturas eram não apenas residências, mas também locais de encontro social e ritualístico. Culturalmente, os Arawaks possuíam uma rica tradição oral e artística. Suas histórias, mitos e lendas eram transmitidos de geração em geração, preservando o conhecimento e a identidade do povo. A arte Arawak incluía a fabricação de cerâmica intricada, cestos trançados e esculturas em madeira, muitas vezes decoradas com padrões geométricos e símbolos que carregavam significados espirituais e sociais. A música e a dança também desempenhavam um papel central na vida comunitária, com instrumentos como tambores e flautas sendo utilizados em cerimônias e celebrações. A religião dos Arawaks era profundamente enraizada na natureza e nos ciclos da vida. Eles praticavam um animismo que acreditava na presença de espíritos em todos os elementos naturais, incluindo animais, plantas, rios e montanhas. Xamãs ou líderes espirituais conduziam rituais para comunicar-se com esses espíritos, buscar cura para enfermidades e garantir boas colheitas. O respeito pelos ancestrais e a veneração de figuras mitológicas, como a deusa da lua e o deus do sol, eram aspectos centrais de sua cosmologia. Os Arawaks também eram conhecidos por suas habilidades de navegação e construção de canoas, que lhes permitiam viajar longas distâncias pelos rios e até mesmo ao longo da costa. Estas canoas eram feitas de troncos de árvores cuidadosamente esculpidos e tratadas para garantir durabilidade e flutuabilidade. A habilidade de construir e manejar canoas facilitava não apenas a pesca e o comércio, mas também a comunicação e alianças com outras aldeias e grupos indígenas. Hoje, os descendentes dos Arawaks na Guiana continuam a preservar e reviver suas tradições ancestrais, mantendo viva a herança cultural de seus antepassados. O estudo dos Arawaks oferece uma janela valiosa para entender as primeiras formas de organização social e cultural na Guiana, além de destacar a resiliência e adaptabilidade de um povo que soube coexistir harmoniosamente com a natureza. A história dos Arawaks é uma parte integral da identidade guianense, refletindo a riqueza e a diversidade do patrimônio indígena da região. Os Caribes, também conhecidos como Kalinago, foram uma das tribos indígenas mais notáveis a migrar para a região da Guiana antes do século XV. Originários possivelmente da região amazônica, os Caribes eram conhecidos por suas habilidades guerreiras e por sua expansão territorial, o que lhes permitiu estabelecer uma presença significativa na costa nordeste da América do Sul e nas ilhas do Caribe. Esta migração e expansão dos Caribes tiveram um impacto profundo nas dinâmicas culturais e sociais da região. Os Caribes eram um povo seminômade, vivendo em pequenas aldeias situadas geralmente ao longo de rios e costas marítimas.
Suas habitações eram construídas com materiais disponíveis localmente, como madeira, folhas de palmeira e fibras vegetais, formando estruturas duráveis e adequadas ao clima tropical. Ao contrário dos arawaks, que eram predominantemente agricultores, os caribes combinavam a agricultura com a caça, pesca e coleta, o que lhes dava uma flexibilidade notável em termos de sustento. A agricultura caribe incluía o cultivo de mandioca, milho, batata doce, e outros vegetais e frutas tropicais. No entanto, a pesca e a caça eram atividades fundamentais, com o rio e o mar fornecendo uma fonte abundante de peixes, crustáceos e tartarugas, enquanto as florestas ofereciam caça, incluindo capivaras, veados e aves. As técnicas de pesca incluíam o uso de redes, anzóis e armadilhas, demonstrando um conhecimento profundo do ecossistema aquático. Socialmente, os caribes eram organizados em tribos com uma estrutura hierárquica clara. Os chefes de tribo, conhecidos como caciques, eram líderes guerreiros respeitados que tomavam decisões importantes, e lideravam suas comunidades em tempos de conflito e paz. Os caribes eram conhecidos por sua ferocidade em combate, e frequentemente se envolviam em conflitos com tribos vizinhas, incluindo os arawaks. Estas guerras eram tanto pela expansão territorial quanto por capturar prisioneiros, que eram frequentemente integrados às tribos vencedoras. A cultura caribe era rica e diversa, com uma forte tradição oral que incluía mitos, lendas e histórias de grandes feitos guerreiras. A cerâmica era uma arte bem desenvolvida entre os caribes, assim como a tecelagem de cestos e a fabricação de armas e utensílios de madeira e pedra. Os caribes também eram conhecidos por suas tatuagens e pinturas corporais, que não só tinham funções estéticas, mas também rituais e simbólicas, indicando status, feitos e afiliações tribais. Espiritualmente, os caribes praticavam um animismo semelhante ao dos arawaks, acreditando na presença de espíritos em todos os aspectos do mundo natural. Estes espíritos eram reverenciados e temidos, e os xamãs desempenhavam um papel central na mediação entre o mundo espiritual e a comunidade. Os rituais incluíam danças, cantos e sacrifícios, e eram realizados para garantir sucesso na guerra, boas colheitas e a saúde dos membros da tribo. Os caribes também se destacavam por suas habilidades marítimas. Construíam canoas robustas e ágeis, esculpidas a partir de grandes troncos de árvores, que eram usadas tanto para a pesca quanto para expedições de guerra e comércio. Estas embarcações permitiam-lhes navegar pelas vastas redes de rios e ao longo da costa, facilitando o movimento rápido e a capacidade de surpreender inimigos. Hoje, os descendentes dos caribes continuam a preservar e celebrar sua herança cultural, mantendo vivas as tradições e práticas ancestrais. Na Guiana, assim como em outras partes da América do Sul e do Caribe, a história dos caribes é uma parte essencial do tecido histórico e cultural. Eles representam não apenas um capítulo de resistência e adaptação, mas também um legado de riqueza cultural e espiritual, que continua a influenciar a identidade guianense. A história dos caribes na Guiana oferece uma visão valiosa das complexas interações entre diferentes povos indígenas antes da chegada dos europeus, destacando a resiliência e a continuidade de suas culturas através dos séculos. Os Warao são um grupo indígena que habitava a região da Guiana antes do século XV, com uma presença marcante e duradoura que continua até os dias de hoje. O nome Warao significa povo da canoa, um reflexo direto de sua íntima relação com os rios e deltas que definem seu território. A maioria dos Warao vivia no delta do rio Orinoco, mas suas comunidades se estendiam até partes da atual Guiana, onde encontraram um ambiente propício para suas práticas tradicionais de vida. Os Warao desenvolveram uma cultura profundamente enraizada na paisagem aquática que os cercava. Sua expertise na construção e manuseio de canoas era central para sua subsistência e identidade cultural. As canoas, esculpidas a partir de troncos de árvores, eram usadas para a pesca, transporte e comércio. A habilidade dos Warao em navegar por águas complexas e potencialmente perigosas era admirável, facilitando não apenas a subsistência, mas também a conexão entre diferentes comunidades e tribos. A economia dos Warao era amplamente baseada na pesca, caça e agricultura de subsistência. A pesca fornecia a principal fonte de proteína, com métodos que incluíam o uso de redes, anzóis e armadilhas engenhosas feitas de materiais naturais.
Além da pesca, eles também caçavam pequenos animais e aves nas florestas e pântanos circundantes. Na agricultura, cultivavam mandioca, um alimento básico processado para remover toxinas e transformado em farinha e outras formas comestíveis. Outras culturas incluíam milho, banana, batata doce e várias frutas tropicais. Os Warao viviam em aldeias compostas por malocas, grandes estruturas comunitárias feitas de madeira, palha e folhas de palmeira. Essas malocas eram centros de vida social, servindo como residência para várias famílias, e como locais de reunião para cerimônias e eventos comunitários. A arquitetura das malocas refletia uma adaptação engenhosa ao ambiente alagado, elevadas sobre estacas para evitar inundações durante as estações chuvosas. A vida espiritual dos Warao era rica e complexa, centrada em uma visão animista do mundo onde todos os elementos da natureza possuíam espíritos. Os xamãs desempenhavam um papel crucial na sociedade Warao, atuando como intermediários entre o mundo físico e espiritual. Eles conduziam rituais para curar doenças, prever o futuro e garantir boas colheitas e sucesso na pesca. As cerimônias frequentemente envolviam danças, cantos e o uso de substâncias psicoativas para facilitar a comunicação com os espíritos. A mitologia Warao era transmitida através de uma rica tradição oral, com histórias que explicavam a origem do mundo, as forças da natureza e as normas sociais. Um dos mitos mais conhecidos é o de Canaíma, um espírito vingador que podia possuir pessoas para buscar justiça ou vingança, refletindo a profunda ligação entre a vida cotidiana e o mundo espiritual. A arte e a cultura material dos Warao incluíam a fabricação de cerâmica, cestos intricados e utensílios de madeira. A cerâmica, muitas vezes decorada com padrões geométricos e motivos simbólicos, era usada para armazenar e cozinhar alimentos. A cestaria era particularmente elaborada, com cestos e esteiras feitos de fibras vegetais sendo utilizados tanto em atividades diárias quanto em contextos rituais. Na contemporaneidade, os Warao enfrentam desafios ligados à modernização e às pressões econômicas e ambientais. A degradação do habitat natural, causada por atividades como a exploração de recursos e a construção de infraestrutura, ameaça sua forma de vida tradicional. No entanto, esforços de organizações indígenas e aliados têm trabalhado para proteger seus direitos territoriais e culturais. Os Warao continuam a ser uma parte vital do mosaico cultural da Guiana e das regiões adjacentes. Sua história e cultura oferecem uma visão valiosa das adaptações humanas a ambientes únicos, e das complexas interações entre sociedade, natureza e espiritualidade. A perseverança dos Warao em manter suas tradições vivas enquanto enfrentam os desafios do mundo moderno, é um testemunho da resiliência e força de seu povo. A exploração europeia da Guiana começou no final do século XV e início do século XVI, quando exploradores espanhóis foram os primeiros europeus a avistar a costa da região. A busca por novas rotas comerciais e riquezas inexploradas levou os espanhóis a explorar as costas do que hoje é a Guiana. Embora as incursões iniciais não tenham resultado em assentamentos permanentes, elas marcaram o início de um período de exploração e reivindicação territorial, que influenciaria profundamente a história da região. Os espanhóis, guiados por relatos de terras ricas em ouro e outros recursos, foram atraídos pela promessa de riqueza fácil. No entanto, a densa selva tropical, os rios sinuosos, e a resistência dos habitantes indígenas, tornaram a exploração e colonização direta difíceis. A falta de interesse imediato na colonização efetiva permitiu que outras potências europeias, particularmente os holandeses, entrassem na disputa pelo controle da região. No século XVII, os holandeses começaram a se estabelecer de maneira mais permanente na Guiana. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais desempenhou um papel crucial no estabelecimento de assentamentos e postos comerciais ao longo dos principais rios da região. Em 1616, os holandeses fundaram o posto de comércio de Sequibo, seguido pelo assentamento de Berbice em 1627, e mais tarde, Demerara em 1752. Estes assentamentos formaram a base do que seria conhecido como Guiana Holandesa. Os holandeses trouxeram consigo técnicas avançadas de irrigação e cultivo, que foram implementadas nas plantações de açúcar, tabaco e algodão.
Eles construíram uma complexa rede de canais e diques, para controlar as águas dos rios e melhorar a fertilidade do solo, uma adaptação vital ao ambiente alagadiço da região. O sucesso econômico dos assentamentos holandeses atraiu colonos europeus, e aumentou a demanda por mão de obra. Para suprir essa necessidade, os holandeses recorreram ao tráfico transatlântico de escravos africanos. Milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas plantações, submetidos a condições de trabalho extremamente duras. A economia das colônias holandesas na Guiana tornou-se cada vez mais dependente do trabalho escravo, um sistema que teria profundas consequências sociais e econômicas na região. A administração holandesa nas colônias da Guiana era caracterizada por um controle relativamente descentralizado. Cada assentamento possuía uma certa autonomia, governado por diretores nomeados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. No entanto, conflitos internos e pressões externas frequentemente desafiaram a estabilidade desses assentamentos. A competição com outras potências coloniais, como os britânicos e franceses, resultou em confrontos militares e mudanças de controle ao longo dos séculos. Apesar das dificuldades, os assentamentos holandeses na Guiana prosperaram economicamente. A produção de açúcar, em particular, tornou-se extremamente lucrativa, alimentando o comércio atlântico e enriquecendo os colonos e investidores europeus. As plantações expandiram-se rapidamente, transformando a paisagem e intensificando o impacto ambiental e social na região. A vida nas colônias era marcada por uma estratificação social rígida. No topo estavam os colonos europeus, que possuíam e administravam as plantações. Abaixo deles estavam os trabalhadores contratados e artesãos, incluindo europeus pobres, e na base, os escravos africanos, que constituíam a maioria da população. A resistência à opressão escravocrata era comum, com frequentes rebeliões e fugas de escravos, que formavam comunidades de quilombos, ou marões, nas áreas mais remotas da selva. A influência holandesa na Guiana deixou um legado duradouro. A arquitetura colonial, como as fortalezas e casas de plantadores, e as práticas agrícolas baseadas em sistemas de irrigação e drenagem, são evidências visíveis do período holandês. Além disso, o uso de toponimos holandeses, e a presença de descendentes de colonos holandeses e africanos escravizados, formam uma parte integral da herança cultural da Guiana. No final do século XVIII e início do XIX, a Guiana holandesa enfrentou novos desafios com a intensificação das rivalidades coloniais. Os britânicos, em particular, expandiram sua influência na região, culminando na transferência formal dos assentamentos holandeses para o controle britânico em 1814, como parte dos tratados pós-guerras napoleônicas. A exploração europeia da Guiana, iniciada pelos espanhóis e consolidada pelos holandeses, estabeleceu as bases para o desenvolvimento colonial e econômico da região. A introdução de sistemas agrícolas intensivos, a exploração de mão de obra escrava e as rivalidades coloniais, moldaram profundamente a trajetória histórica da Guiana, deixando um legado complexo que ainda é evidente na sociedade e cultura do país contemporâneo. Em 1814, a Guiana tornou-se oficialmente uma colônia britânica, consolidando as colônias de Sequibo, Demerara e Berbice, sob o nome de Guiana Britânica. Esta unificação marcou o início de um novo capítulo na história da região, que passaria a ser moldada pelas políticas e práticas coloniais britânicas. Durante este período, a economia colonial da Guiana Britânica dependia fortemente da exploração agrícola e do trabalho escravo, transformando profundamente a sociedade e a paisagem da colônia. A transição para o domínio britânico trouxe mudanças significativas na administração e na infraestrutura da região. Os britânicos implementaram um sistema administrativo mais centralizado e eficiente, com governadores nomeados pela coroa britânica para supervisionar as colônias unificadas. Esse sistema visava maximizar a produtividade econômica e garantir a estabilidade política, promovendo a integração das três colônias em uma entidade coesa e funcional. A economia da Guiana Britânica era predominantemente agrícola, com plantações de açúcar dominando a paisagem econômica. O cultivo do açúcar exigia vastas extensões de terra e uma grande força de trabalho, que continuava a ser composta majoritariamente por escravos africanos.
Os britânicos expandiram as plantações existentes e introduziram novas técnicas agrícolas e tecnologias para aumentar a eficiência e a produção. A introdução de moinhos a vapor e a melhoria dos sistemas de irrigação e drenagem foram alguns dos avanços implementados para otimizar a produção açucareira. O trabalho nas plantações era extenuante e brutal. Os escravos eram submetidos a longas horas de trabalho sob condições desumanas, enfrentando frequentemente abusos físicos e psicológicos. As condições de vida eram precárias, com acomodações inadequadas, alimentação insuficiente e acesso limitado a cuidados médicos. A resistência e a rebelião eram comuns, com muitos escravos fugindo para formar comunidades de quilombos nas áreas mais remotas, onde podiam viver de forma independente e preservar suas culturas e tradições. A abolição da escravidão no Império Britânico em 1834 foi um ponto de inflexão na história da Guiana Britânica. A partir dessa data, os escravos foram gradualmente emancipados, culminando no final do sistema de trabalho escravo em 1838. No entanto, a transição para uma força de trabalho livre foi complexa e problemática. Para preencher o vazio deixado pela mão de obra escrava, os britânicos recorreram à importação de trabalhadores contratados de outras partes do império, principalmente da Índia. Este sistema de servidão contratada trouxe milhares de indianos para a Guiana Britânica, que se tornaram a espinha dorsal da economia agrícola pós-escravidão. Os trabalhadores indianos, conhecidos como indentured laborers, eram trazidos sob contratos que estipulavam um período de trabalho em troca de passagem, alojamento e um pequeno salário. Embora teoricamente livres após o término de seus contratos, muitos trabalhadores enfrentavam condições que pouco se diferenciavam da escravidão, incluindo abusos, más condições de trabalho e discriminação racial. No entanto, a presença indiana teve um impacto profundo e duradouro na demografia e na cultura da Guiana, contribuindo para a rica tapeçaria multicultural que caracteriza o país hoje. Durante o domínio britânico, a Guiana Britânica também viu um desenvolvimento significativo em infraestrutura. A construção de estradas, pontes e sistemas de transporte facilitou o comércio e a movimentação dentro da colônia. Portos foram expandidos para acomodar o crescente comércio internacional, e cidades como Georgetown, a capital, se desenvolveram como centros administrativos e comerciais vibrantes. A educação e os serviços públicos também começaram a se desenvolver, embora de forma desigual e muitas vezes segregada racialmente. A vida política na Guiana Britânica sob o domínio britânico era caracterizada por uma exclusão significativa das populações não europeias. O poder político e econômico estava concentrado nas mãos dos plantadores europeus e da elite colonial britânica. No entanto, ao longo do tempo, surgiram movimentos de resistência e organizações que buscavam maior representação e direitos para os descendentes de africanos, indianos e outros grupos marginalizados. Estes movimentos lançaram as bases para a futura luta pela independência e pela justiça social. A Guiana Britânica, ao longo do século XIX e início do século XX, passou por transformações econômicas e sociais profundas. A economia agrícola, sustentada inicialmente pelo trabalho escravo e posteriormente pelo trabalho contratado, foi a força motriz da colônia. No entanto, as desigualdades sociais e as tensões raciais criadas por este sistema geraram desafios significativos que continuariam a influenciar a trajetória política e social da região. Com o passar do tempo, o movimento em direção à autonomia e à independência ganhou força. A crescente conscientização política entre as populações afro-guianense e indo-guianense levou à formação de sindicatos e partidos políticos que exigiam direitos iguais, melhores condições de trabalho e autogoverno. Essas lutas culminaram na eventual independência da Guiana Britânica, mas as raízes do conflito e da cooperação plantadas durante o período colonial continuariam a moldar a nação recém-independente. O domínio britânico na Guiana teve um impacto profundo e duradouro, moldando a economia, a sociedade e a política da região, de maneiras complexas e frequentemente desafiadoras. A dependência da exploração agrícola e do trabalho escravo, seguida pela introdução do trabalho contratado, deixou um legado de desigualdade e resistência, que continuaria a influenciar o futuro da Guiana. A transição para a independência seria marcada por esses históricos de exploração e luta, refletindo a resiliência e a determinação do povo guianense em forjar um futuro mais justo e equitativo.
A conquista da independência da Guiana, em 26 de maio de 1966, marcou um momento crucial na história da nação, encerrando mais de um século e meio de domínio britânico, e abrindo caminho para a formação de uma nova identidade nacional soberana. Este marco histórico foi o resultado de décadas de luta política, ativismo social e demandas crescentes por autodeterminação e direitos iguais, entre as diversas comunidades étnicas do país. A Guiana, situada na costa norte da América do Sul, passou por profundas transformações ao longo do século XX. A luta pela independência foi moldada por uma série de fatores internos e externos, incluindo o impacto das duas guerras mundiais, a descolonização global, e a crescente conscientização política entre os cidadãos guianenses. O movimento pela independência foi impulsionado por figuras proeminentes, como Cheddi Jagan e Forbes Burhan, que lideraram esforços significativos para unificar as diversas comunidades e promover a causa da autonomia política. Cheddi Jagan, um marxista de origem indiana, e Forbes Burhan, um nacionalista afro-guianense, emergiram como líderes centrais na luta pela independência. Em 1950, eles fundaram o Partido Progressista do Povo, que rapidamente se tornou uma força política dominante. O PPP advogava por reformas sociais, econômicas e políticas, buscando acabar com a exploração colonial e promover a justiça social. No entanto, tensões étnicas entre afro-guianenses e indo-guianenses frequentemente ameaçavam a unidade do movimento, refletindo as complexidades sociais e culturais da Guiana. A trajetória rumo à independência foi marcada por uma série de eventos críticos. Em 1953, o PPP venceu as eleições legislativas, mas o governo colonial britânico suspendeu a Constituição da Guiana e demitiu o governo eleito, citando temores de uma influência comunista. Esse ato de repressão aumentou as tensões, e alimentou a determinação dos guianenses de lutar por sua liberdade. Após anos de protestos, negociações e reformas constitucionais, a Guiana finalmente alcançou a autonomia interna em 1961, com Cheddi Jagan servindo como primeiro-ministro. No entanto, a independência total ainda estava por vir. Em 1964, após eleições marcadas por violência e fraude, Forbes Burhan tornou-se primeiro-ministro, com apoio dos britânicos e dos Estados Unidos, que temiam a influência comunista de Jagan. Burhan adotou uma abordagem mais pragmática e nacionalista, facilitando as negociações finais com o Reino Unido para a independência. Em 26 de maio de 1966, a Guiana tornou-se uma nação soberana, com Burhan como seu primeiro líder independente. A independência trouxe novos desafios e oportunidades para a Guiana. O país enfrentou a tarefa monumental de construir uma nação unificada, a partir de uma sociedade profundamente dividida por linhas étnicas e sociais. A economia, fortemente dependente da agricultura, particularmente do açúcar e do arroz, precisava de diversificação e modernização. Além disso, a infraestrutura e os serviços públicos exigiam melhorias substanciais, para atender às necessidades de uma população em crescimento. Em 1970, a Guiana deu um passo significativo ao declarar-se uma república cooperativa, adotando um sistema de governo que buscava integrar os princípios de cooperação e igualdade. Esta mudança refletia a visão de Burhan de um Estado socialista, onde a riqueza e os recursos seriam distribuídos de maneira mais equitativa. A República Cooperativa da Guiana adotou uma nova constituição que enfatizava a justiça social, a participação comunitária e o desenvolvimento sustentável. O governo de Burhan implementou uma série de políticas para nacionalizar indústrias-chave e promover o desenvolvimento autossuficiente. Estas medidas incluíram a nacionalização de empresas estrangeiras, a promoção da agricultura cooperativa, e a introdução de programas de educação e saúde pública destinados a melhorar o bem-estar dos cidadãos. No entanto, as políticas de Burhan também enfrentaram críticas por autoritarismo, corrupção e ineficácia econômica, levando a tensões políticas e sociais contínuas. Durante os anos 1970 e 1980, a Guiana experimentou períodos de instabilidade política e declínio econômico. A rigidez do governo de Burhan, e as políticas econômicas centralizadas, levaram à fuga de capitais e ao declínio na produção agrícola e industrial. A corrupção endêmica e a falta de transparência agravaram a situação, resultando em dificuldades econômicas para a população.
O governo tentou atrair investimentos estrangeiros e assistência internacional, mas os desafios persistiram. Após a morte de Burhan em 1985, Desmond Hoyt assumiu a presidência e iniciou um processo de reformas econômicas e políticas. Hoyt implementou políticas de liberalização econômica, atraiu investimentos estrangeiros e promoveu a privatização de empresas estatais. Estas reformas ajudaram a estabilizar a economia e abriram caminho para um crescimento modesto. No entanto, as divisões étnicas e políticas continuaram a influenciar a paisagem política da Guiana. Em 1992, após décadas de governos autoritários e eleições disputadas, a Guiana realizou suas primeiras eleições livres e justas desde a independência. Chedi Jaga, líder do PPP, foi eleito presidente, marcando o retorno de um governo democrático. A administração de Jaga focou-se na reconstrução econômica e na promoção da reconciliação nacional. Apesar dos desafios contínuos, a transição para um governo democrático representou um progresso significativo para a Guiana. A conquista da independência da Guiana e sua evolução como uma república cooperativa refletem a resiliência e a determinação de seu povo. A jornada desde o domínio colonial até a soberania nacional foi marcada por lutas, sacrifícios e realizações. A Guiana contemporânea continua a enfrentar desafios econômicos e sociais, mas sua rica história de resistência e inovação fornece uma base sólida para um futuro mais promissor e inclusivo. A nação permanece comprometida com os princípios de cooperação, igualdade e desenvolvimento sustentável, enquanto busca construir uma sociedade mais justa e próspera para todos os seus cidadãos. Sob a liderança de Forbes Burhan, a Guiana embarcou em um ambicioso programa de nacionalização da economia, entre 1971 e 1976, com o objetivo de transformar o país em um Estado socialista autossuficiente. Este período foi caracterizado por políticas agressivas de nacionalização, que visavam colocar os principais setores econômicos sob controle estatal. A nacionalização incluiu indústrias-chave, como a bauxite em 1971, o açúcar em 1976, e o arroz, refletindo a visão de Burhan de um modelo econômico que promoveria a igualdade social e a independência econômica. O processo de nacionalização começou com a indústria da bauxite, um mineral essencial para a produção de alumínio, e um dos principais produtos de exportação da Guiana. Em 1971, o governo de Burhan nacionalizou a Demerara Bauxite Company, uma subsidiária da gigante canadense Alcan, renomeando-a como Guiana Bauxite Company. A nacionalização da bauxite foi vista como um movimento estratégico, para assegurar o controle dos recursos naturais do país e garantir que os lucros derivados dessa indústria beneficiassem diretamente a população guianense. Esta medida também foi projetada para reduzir a dependência econômica de empresas estrangeiras, e aumentar a receita estatal. A nacionalização não se limitou à bauxite. Em 1976, o governo expandiu suas políticas para incluir a indústria do açúcar, um setor vital para a economia da Guiana desde os tempos coloniais. As plantações de açúcar e as usinas de processamento foram nacionalizadas sob a Guiana Sugar Corporation. Este movimento foi impulsionado pela crença de Burhan de que o controle estatal permitiria uma distribuição mais equitativa da riqueza gerada pelo açúcar, melhorando as condições de vida dos trabalhadores agrícolas e promovendo o desenvolvimento rural. A nacionalização do açúcar também visava aumentar a eficiência e modernizar as operações, embora os resultados fossem mistos devido a problemas de gestão e resistência interna. A indústria de arroz, outro pilar da economia agrícola guianense, também foi alvo de políticas de nacionalização. O governo assumiu o controle da produção e da comercialização de arroz, buscando aumentar a produção e melhorar a distribuição. A nacionalização de arroz tinha como objetivo assegurar que os pequenos agricultores tivessem acesso a recursos e suporte técnico, além de garantir preços justos tanto para os produtores quanto para os consumidores. Esta política também refletia a intenção de Burhan de fortalecer a economia rural e reduzir as disparidades econômicas entre as áreas urbanas e rurais. As políticas de nacionalização foram acompanhadas por uma série de reformas sociais e econômicas, destinadas a apoiar a transição para um Estado socialista.
O governo de Burhan implementou programas de educação e saúde pública, visando melhorar o bem-estar da população e aumentar a alfabetização e a formação técnica. A visão de Burhan de uma república cooperativa buscava promover a participação comunitária e a cooperação entre os cidadãos, incentivando a formação de cooperativas agrícolas e industriais. Essas cooperativas eram vistas como instrumentos para fortalecer a economia local e promover a autossuficiência. No entanto, a implementação das políticas de nacionalização enfrentou numerosos desafios. A gestão estatal das indústrias nacionalizadas muitas vezes carecia de eficiência e experiência, levando a problemas de produtividade e qualidade. A corrupção e a má gestão tornaram-se problemas endêmicos, prejudicando os objetivos de desenvolvimento econômico e social. Além disso, a resistência de antigos proprietários e trabalhadores às novas políticas criou tensões internas, exacerbando as dificuldades operacionais. As políticas econômicas de Burhan também enfrentaram críticas internacionais. A nacionalização de indústrias estrangeiras e a postura anti-imperialista de Burhan levaram a uma deterioração das relações com países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. As sanções econômicas e a redução do investimento estrangeiro agravaram os problemas econômicos da Guiana, levando a um declínio na produção e nas exportações. A economia guianense tornou-se cada vez mais isolada e dependente de ajuda externa de países como Cuba e a União Soviética, que apoiavam a visão socialista de Burhan. A reação popular às políticas de nacionalização foi mista. Enquanto alguns segmentos da população apoiavam a visão de Burhan de uma economia socialista autossuficiente, outros estavam desiludidos com a execução das políticas e os resultados econômicos. As promessas de igualdade e prosperidade muitas vezes não se materializaram, levando a frustrações e a uma crescente oposição política. As tensões étnicas também complicaram a situação, com rivalidades entre afro-guianenses e indo-guianenses influenciando o apoio e a oposição às políticas do governo. No final da década de 1970, ficou claro que as políticas de nacionalização de Burhan não haviam alcançado os resultados esperados. A economia da Guiana enfrentava sérios problemas, incluindo declínio na produção agrícola, falta de investimentos e um aumento da dívida externa. A infraestrutura do país estava em deterioração, e a qualidade de vida da população havia piorado, com altas taxas de desemprego e pobreza. Em resposta às crescentes dificuldades, o governo começou a reavaliar suas políticas econômicas. Após a morte de Burhan em 1985, seu sucessor, Desmond Hoyt, iniciou um processo de liberalização econômica e reestruturação. Hoyt adotou medidas para atrair investimentos estrangeiros, privatizar empresas estatais e promover o desenvolvimento do setor privado. Essas reformas marcaram um afastamento significativo das políticas de nacionalização de Burhan, buscando revitalizar a economia da Guiana e reintegrá-la ao sistema econômico global. A era de nacionalização da economia na Guiana, de 1971 a 1976, foi um período de profundas mudanças e desafios. As políticas de Forbes Burhan refletiam uma visão ambiciosa de transformação econômica e social, mas a execução dessas políticas enfrentou numerosos obstáculos. A experiência de nacionalização deixou um legado complexo, influenciando a trajetória econômica e política da Guiana nas décadas subsequentes. Hoje, a Guiana continua a lidar com as consequências desse período, enquanto busca construir uma economia mais resiliente e inclusiva, baseada nos princípios de justiça social e desenvolvimento sustentável. Durante a liderança de Forbes Burhan, a Guiana buscou firmar laços estreitos com países do bloco socialista, incluindo Cuba e a União Soviética, como parte de sua estratégia de desenvolvimento e de consolidação de uma economia socialista. Este alinhamento internacional foi motivado tanto por considerações ideológicas quanto por necessidades pragmáticas, em um período em que a Guiana enfrentava isolamento político e econômico por parte do Ocidente. A aproximação com Cuba foi um dos aspectos mais visíveis dessa política externa. Desde o início dos anos 1970, a Guiana e Cuba desenvolveram uma relação estreita baseada em solidariedade e cooperação mútua. A Guiana foi o primeiro país da Comunidade do Caribe a estabelecer relações diplomáticas plenas com Cuba em 1972. Este movimento foi significativo,
pois desafiava o isolamento imposto pelos Estados Unidos a Cuba, e demonstrava a disposição da Guiana em adotar uma postura independente em sua política externa. A cooperação entre a Guiana e Cuba abrangeu várias áreas, incluindo educação, saúde e agricultura. Médicos cubanos foram enviados à Guiana para trabalhar em hospitais e clínicas, melhorando o acesso aos serviços de saúde em áreas rurais e carentes. Além disso, estudantes guianenses receberam bolsas de estudo para frequentar universidades cubanas, onde puderam estudar uma variedade de disciplinas, incluindo medicina, engenharia e ciências sociais. Esta cooperação educacional ajudou a construir capacidades locais e fortalecer a infraestrutura educacional da Guiana. A relação com a União Soviética também foi um pilar importante da política externa guianense durante este período. A Guiana estabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética em 1970, e rapidamente começaram a surgir acordos de cooperação técnica e econômica. A União Soviética forneceu assistência técnica e financeira para vários projetos de desenvolvimento na Guiana, incluindo a construção de infraestruturas, projetos agrícolas e a modernização da indústria. A ajuda soviética foi crucial para o desenvolvimento de setores estratégicos da economia guianense, especialmente durante um período em que a Guiana enfrentava dificuldades em obter financiamento de fontes ocidentais. A cooperação com o Bloco Socialista também teve um impacto significativo no campo da defesa e segurança. A Guiana recebeu treinamento militar e equipamento da União Soviética e de Cuba, fortalecendo as capacidades das forças de defesa da Guiana. Este apoio foi essencial para garantir a segurança interna e a soberania do país, especialmente em um contexto de tensões regionais e desafios de segurança. A aproximação com os países socialistas foi vista por Burhan como uma forma de promover a independência econômica e reduzir a dependência do capital ocidental. A ideologia socialista do governo de Burhan encontrou ressonância com os princípios do marxismo-leninismo promovidos pela União Soviética e Cuba. Este alinhamento ideológico ajudou a consolidar o modelo de desenvolvimento econômico e social da Guiana, que enfatizava a justiça social, a igualdade e a cooperação comunitária. No entanto, a relação com o Bloco Socialista também trouxe desafios. O alinhamento com Cuba e a União Soviética exacerbou as tensões com os Estados Unidos e outras nações ocidentais, resultando em sanções econômicas e uma redução no comércio e investimento ocidentais. A política externa guianense foi frequentemente criticada por sua dependência excessiva de assistência socialista, o que limitava as opções econômicas e diplomáticas do país. Além disso, a eficácia da assistência socialista nem sempre correspondeu às expectativas. A ajuda técnica e financeira recebida frequentemente enfrentava problemas de implementação e adaptação às condições locais. As políticas de centralização econômica e nacionalização, inspiradas pelo modelo socialista, muitas vezes resultaram em ineficiências e corrupção, minando os objetivos de desenvolvimento econômico e social. Apesar destes desafios, a relação com o Bloco Socialista teve impactos duradouros na Guiana. A cooperação educacional e técnica contribuiu para o desenvolvimento de capital humano e infraestrutura. A ideologia socialista deixou uma marca indelével na política e na sociedade guianense, influenciando a formação de instituições e políticas públicas. A experiência de cooperação com Cuba e a União Soviética também forneceu lições importantes sobre os benefícios e limitações do desenvolvimento econômico socialista, moldando a trajetória futura da Guiana. A aproximação com o Bloco Socialista foi uma parte integral da estratégia de Burhan para promover um desenvolvimento independente e equitativo. Esta política refletia a busca da Guiana por uma identidade soberana e uma economia autossuficiente, em um mundo dividido pela Guerra Fria. A cooperação com Cuba e a União Soviética ofereceu oportunidades e desafios, deixando um legado complexo e multifacetado na história da Guiana. O retorno da democracia multipartidária na Guiana, em 1992, marcou um ponto de inflexão crucial na história do país, encerrando décadas de governo autoritário e abrindo um novo capítulo de governança democrática. Este período foi caracterizado por uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais, que visavam restaurar a estabilidade e promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Após a morte de Forbes Burhan em 1985, seu sucessor Desmond Hoyt começou a implementar reformas, que gradualmente afastaram a Guiana do modelo socialista centralizado. Sob a liderança de Hoyt, o país iniciou um processo de liberalização econômica, promovendo a privatização de empresas estatais, incentivando o investimento estrangeiro e reduzindo as restrições ao comércio. Essas reformas econômicas foram acompanhadas por um compromisso renovado com a democratização política, preparando o terreno para a realização de eleições livres e justas. As eleições de 1992 foram um marco histórico, sendo as primeiras eleições gerais livres e justas realizadas na Guiana desde a independência. Sob a supervisão de observadores internacionais, incluindo a Commonwealth e o Carter Center, o processo eleitoral foi amplamente visto como transparente e legítimo, apesar de alguns desafios logísticos e tensões políticas. As eleições resultaram na vitória do Partido Progressista do Povo, liderado por Cheddi Jagan, um veterano político e um dos fundadores do movimento de independência da Guiana. A ascensão de Cheddi Jagan ao poder simbolizou a volta da democracia, e a esperança de um futuro mais inclusivo e participativo. O governo de Jagan focou em promover a unidade nacional, reconstruir instituições democráticas e revitalizar a economia. Uma das primeiras iniciativas de Jagan foi fortalecer o Estado de Direito e garantir a independência do judiciário, essencial para consolidar a confiança pública nas instituições democráticas. A agenda econômica de Jagan enfatizou o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza e a criação de oportunidades para todos os cidadãos. O governo buscou atrair investimentos estrangeiros e promover parcerias público-privadas para desenvolver infraestrutura e estimular o crescimento econômico. A agricultura, especialmente a produção de açúcar e arroz, continuou a ser um setor vital, e esforços foram feitos para modernizar a agricultura e melhorar a eficiência produtiva. No entanto, a transição para a democracia multipartidária não foi isenta de desafios. As divisões étnicas entre afro-guianenses e indo-guianenses, que haviam sido exacerbadas durante os anos de governo autoritário, continuaram a influenciar a política guianense. O governo de Jagan teve que navegar por um terreno político complexo, buscando promover a reconciliação e a inclusão enquanto enfrentava oposição e críticas de diferentes segmentos da sociedade. Além disso, a Guiana enfrentou desafios econômicos significativos, incluindo altos níveis de dívida externa, infraestrutura deficiente e uma economia dependente de exportações de commodities. O governo de Jagan trabalhou com organizações internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para implementar programas de ajuste estrutural e atrair assistência financeira. Essas medidas, embora necessárias para estabilizar a economia, também enfrentaram críticas por seus impactos sociais, como cortes em serviços públicos e aumentos nos custos de vida. A administração de Cheddi Jagan também se esforçou para fortalecer a sociedade civil e promover a participação cidadã nos processos políticos. O governo incentivou a liberdade de imprensa, apoiou a formação de organizações não governamentais, e promoveu o envolvimento comunitário em questões de desenvolvimento local. Esses esforços foram fundamentais para construir uma cultura democrática robusta e inclusiva. Em 1997, Cheddi Jagan faleceu, e sua esposa, Janette Jagan, assumiu a presidência, continuando a agenda de reformas democráticas e desenvolvimento econômico. Janette Jagan, uma figura respeitada tanto nacional quanto internacionalmente, manteve o compromisso com a democratização e a justiça social, embora seu mandato tenha sido marcado por desafios contínuos, incluindo tensões políticas e disputas sobre o resultado das eleições. O retorno da democracia multipartidária na Guiana em 1992 foi um processo complexo e multifacetado, mas representou um passo significativo em direção à construção de um futuro mais democrático e inclusivo. As reformas políticas e econômicas implementadas durante este período estabeleceram as bases para o desenvolvimento sustentável e a governança democrática, embora os desafios permanecessem consideráveis. A experiência da Guiana após 1992 sublinha a importância da resiliência democrática e da inclusão social. A trajetória do país demonstra que a construção da democracia é um processo contínuo, que requer o compromisso de todos os segmentos da sociedade, e a capacidade de enfrentar e superar desafios.
Hoje, a Guiana continua a navegar sua jornada democrática, buscando consolidar as conquistas passadas e construir um futuro de prosperidade e justiça para todos os seus cidadãos. A descoberta de petróleo offshore na costa da Guiana, em 2015, por ExxonMobil, foi um divisor de águas para a pequena nação sul-americana. Essa descoberta prometeu transformar a economia do país, tradicionalmente dependente da agricultura e mineração, colocando a Guiana no mapa como um novo player no mercado global de energia. Em maio de 2015, a ExxonMobil anunciou que havia encontrado petróleo no bloco Stabroek, aproximadamente 190 quilômetros ao largo da costa da Guiana. Este foi o primeiro de muitos achados significativos, culminando em uma série de descobertas subsequentes, que aumentaram as estimativas de reservas de petróleo para bilhões de barris. A magnitude da descoberta foi monumental. Estimativas iniciais sugeriam que o campo de Liza, o primeiro desenvolvimento significativo no bloco Stabroek, continha cerca de 800 milhões de barris de petróleo recuperável. No entanto, à medida que mais poços foram perfurados, a escala das reservas recuperáveis aumentou substancialmente. Atualmente, as estimativas situam as reservas recuperáveis em mais de 9 bilhões de barris de petróleo equivalente. Esta vasta riqueza potencial transformou rapidamente a Guiana em um foco de interesse internacional, atraindo investimentos e atenção de algumas das maiores empresas de energia do mundo. A descoberta de petróleo não só prometeu um influxo de riqueza, mas também trouxe uma série de desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico e social da Guiana. A produção de petróleo começou oficialmente em dezembro de 2019, com o primeiro barril de petróleo sendo extraído do campo de Liza. Em janeiro de 2020, a Guiana embarcou seu primeiro carregamento de petróleo bruto, marcando a sua entrada no mercado global de petróleo. Este marco representou o início de uma nova era econômica para o país, com expectativas de que as receitas do petróleo possam transformar a economia e elevar significativamente o padrão de vida da população guianense. O governo da Guiana, ciente tanto do potencial quanto dos riscos associados à nova indústria, adotou várias medidas para gerenciar adequadamente a riqueza do petróleo. Em 2019, foi criado o Fundo Soberano da Guiana, conhecido como Fundo de Recursos Naturais, com o objetivo de garantir que as receitas do petróleo sejam utilizadas de maneira transparente e sustentável, beneficiando gerações presentes e futuras. Este fundo visa mitigar os efeitos negativos da chamada doença holandesa, onde uma rápida injeção de riqueza de recursos naturais pode desestabilizar outras partes da economia. No entanto, a transição para uma economia baseada no petróleo também trouxe desafios significativos. A Guiana enfrentou a necessidade de desenvolver rapidamente a infraestrutura necessária para apoiar a nova indústria. Isso incluiu a construção de instalações portuárias, estradas e outras infraestruturas críticas. Além disso, a capacitação da força de trabalho local para participar da indústria petrolífera se tornou uma prioridade, com programas de treinamento e parcerias educacionais sendo estabelecidos para garantir que os guianenses pudessem ocupar empregos qualificados no setor. A administração da indústria petrolífera também levantou questões sobre governança e transparência. A Guiana, que tinha um histórico de governança frágil, teve que implementar rapidamente reformas, para garantir que os benefícios do petróleo fossem distribuídos equitativamente, e que a corrupção fosse minimizada. Organizações internacionais e locais têm desempenhado um papel crucial na monitorização e promoção da transparência no setor petrolífero da Guiana. A adesão à iniciativa de transparência das indústrias extrativas foi um passo importante nesse sentido, comprometendo o país a divulgar informações sobre receitas, contratos e operações no setor de recursos naturais. Além dos desafios econômicos e de governança, a Guiana também teve que enfrentar preocupações ambientais associadas à extração de petróleo. A exploração offshore traz riscos de derramamentos de petróleo e outros impactos ambientais, que poderiam ter consequências devastadoras para a rica biodiversidade marinha e as comunidades costeiras. O governo, em colaboração com parceiros internacionais, tem trabalhado para desenvolver regulamentos ambientais robustos e estratégias de resposta a emergências para mitigar esses riscos. O impacto econômico das receitas do petróleo já começou a ser sentido na Guiana.
O crescimento do PIB disparou, tornando a Guiana uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Esse crescimento oferece a oportunidade de investimentos significativos em saúde, educação, infraestrutura e outros setores críticos, que podem transformar a qualidade de vida dos cidadãos guianenses. No entanto, a chave para o sucesso a longo prazo reside na capacidade da Guiana de gerenciar essa riqueza de maneira sustentável e inclusiva. O desenvolvimento da indústria petrolífera também abriu novas oportunidades para o setor privado guianense. Empresas locais têm buscado participar da cadeia de valor do petróleo, fornecendo bens e serviços necessários para operações de exploração e produção. Esta integração da economia local com a indústria petrolífera é crucial para garantir que os benefícios econômicos sejam amplamente distribuídos, e que a dependência do setor seja complementada por um desenvolvimento econômico diversificado. A descoberta de petróleo offshore em 2015 e o início da produção em 2020 representaram um ponto de virada monumental para a Guiana. Com vastas reservas de petróleo e o potencial para transformar a economia do país, a Guiana entrou em uma nova era de crescimento e desenvolvimento. No entanto, a gestão eficaz dessa riqueza, a promoção da transparência e da governança, o desenvolvimento da infraestrutura e a mitigação dos riscos ambientais, são desafios que precisam ser enfrentados para garantir que as promessas do petróleo se traduzam em benefícios sustentáveis e duradouros para todos os guianenses. A história da Guiana no cenário energético global está apenas começando, e as decisões tomadas agora moldarão o futuro do país para as próximas gerações. A região de Sequibo, de aproximadamente 160 mil km², está situada em torno do rio Essequibo e é rica em petróleo e gás offshore. A Guiana e a Venezuela reivindicam a propriedade desse território, cuja fronteira foi estabelecida em 1899, quando a Guiana ainda fazia parte do Império Britânico. Nos últimos anos, a Venezuela intensificou sua reivindicação após a descoberta de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e gás na costa da Guiana. Caracas obteve apoio em um referendo para criar um novo estado, e o presidente Nicolás Maduro prometeu explorar petróleo e mineração na área disputada. No entanto, especialistas acreditam que essa reivindicação não resultará em uma invasão real, mas sim em uma demonstração de força antes das eleições presidenciais de 2024. Embora a área terrestre de Sequibo seja pouco desenvolvida, grandes descobertas de petróleo e gás offshore nas proximidades colocaram a Guiana no mapa mundial dos produtores de petróleo. Atualmente, o país produz cerca de 400 mil barris por dia, com expectativa de aumentar para mais de 1 milhão até 2027. Essa produção impulsionou a economia guianense e promete uma receita significativa nos próximos anos. Enquanto isso, a Venezuela, apesar de possuir grandes reservas de petróleo bruto, enfrenta desafios de produção devido a sanções, corrupção e infraestrutura deteriorada. A disputa entre a Guiana e a Venezuela pelo território de Sequibo é complexa e envolve interesses geopolíticos, recursos naturais e questões históricas. A busca por uma solução pacífica continua, e a Corte Internacional de Justiça pode desempenhar um papel crucial nesse processo. A cultura da Guiana é um mosaico vibrante e diversificado, refletindo a rica tapeçaria de etnias, línguas e tradições que compõem a nação. Como um país situado na costa nordeste da América do Sul, a Guiana é única em sua herança cultural, que incorpora influências africanas, indianas, ameríndias, europeias e chinesas. Essa diversidade é resultado de séculos de migração, colonização e convivência pacífica entre diferentes grupos étnicos, cada um contribuindo com suas próprias práticas e crenças para o tecido social do país. A vida cotidiana na Guiana é marcada por uma série de tradições e celebrações que refletem essa diversidade. Os festivais religiosos e culturais são eventos significativos, que trazem à tona a variedade de influências na cultura guianense. O Diwali, o Festival das Luzes, celebrado pela comunidade hindu, é um exemplo notável. Durante o Diwali, casas e ruas são iluminadas com lâmpadas de óleo e luzes elétricas, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Outro festival importante é o Eid al-Fitr, comemorado pela comunidade muçulmana ao final do mês sagrado do Ramadã, marcado por orações especiais, festas e atos de caridade. A culinária guianense é uma expressão direta da diversidade cultural do país.
Os pratos são influenciados por uma fusão de sabores africanos, indianos, ameríndios e europeus. Uma das comidas mais emblemáticas é o pepperpot, um ensopado rico e apimentado, tradicionalmente preparado com carne, ervas e especiarias, frequentemente servido durante as festividades de Natal. Outro prato popular é o roti, um pão achatado de origem indiana, geralmente acompanhado por curry de carne ou vegetais. A presença de frutas tropicais como manga, goiaba e coco também é uma característica marcante da dieta guianense, que utiliza esses ingredientes frescos em sucos, sobremesas e pratos salgados. As tradições orais desempenham um papel vital na preservação da cultura e da história da Guiana. Contos folclóricos e lendas passados de geração em geração são comuns entre as comunidades ameríndias e outras etnias. Essas histórias muitas vezes envolvem espíritos da natureza, heróis locais e ensinamentos morais, oferecendo uma visão sobre as crenças e valores ancestrais. Além disso, a prática de contar histórias em reuniões familiares e comunitárias mantém viva a rica herança cultural e fortalece os laços entre as gerações. A identidade cultural da Guiana também é reforçada pelas práticas religiosas e espirituais. A coexistência de várias religiões, incluindo o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo e as crenças animistas ameríndias, cria um ambiente de tolerância e respeito mútuo. Cerimônias religiosas e rituais são realizados regularmente, desempenhando um papel central na vida comunitária. Os templos hindus, mesquitas muçulmanas e igrejas cristãs não são apenas locais de adoração, mas também centros comunitários onde os guianenses se reúnem para celebrar eventos importantes, compartilhar refeições e apoiar uns aos outros. Os costumes e práticas sociais na Guiana refletem uma forte ênfase na hospitalidade e na comunidade. Visitas a amigos e familiares são uma parte comum da vida diária, muitas vezes envolvendo longas conversas, refeições compartilhadas e trocas de notícias e histórias. A importância da família é um valor central, com as famílias estendidas desempenhando um papel significativo na vida de muitos guianenses. O respeito pelos mais velhos e a valorização da sabedoria ancestral são princípios fundamentais que guiam as interações sociais. Os esportes também ocupam um lugar especial na cultura guianense, servindo como uma forma de entretenimento e como uma maneira de fortalecer a coesão social. O cricket é particularmente popular, refletindo a herança britânica do país. Jogos de cricket são eventos comunitários que atraem grandes multidões, e são oportunidades para celebrar a identidade nacional e o espírito esportivo. Além do cricket, outros esportes como futebol, atletismo e boxe também são amplamente praticados e seguidos com entusiasmo. A educação e a valorização do conhecimento são aspectos importantes da cultura guianense. O sistema educacional do país, que segue o modelo britânico, enfatiza a importância da alfabetização, da matemática e das ciências, bem como o estudo das línguas e da história. As escolas e universidades na Guiana são locais onde as diversas tradições culturais se encontram e se misturam, proporcionando um ambiente enriquecedor para o desenvolvimento intelectual e social dos estudantes. As celebrações nacionais, como o Dia da Independência e o Dia da República, são ocasiões para refletir sobre a história e os valores que unem os guianenses. Esses feriados são marcados por desfiles, discursos, eventos culturais e atividades recreativas, reforçando o orgulho nacional e a unidade entre os cidadãos. O Dia da Independência, celebrado em 26 de maio, comemora a independência da Guiana do domínio britânico em 1966, enquanto o Dia da República, em 23 de fevereiro, marca a transformação da Guiana em uma república cooperativa em 1970. A língua oficial da Guiana é o inglês, um legado do período colonial britânico, mas várias outras línguas são faladas, refletindo a diversidade étnica do país. O crioulo guianense, uma mistura de inglês com influências africanas, indianas e ameríndias, é amplamente utilizado no cotidiano. Além disso, línguas indígenas e idiomas de origem indiana, como o hindi e o urdu, são preservados dentro de suas respectivas comunidades, contribuindo para a riqueza linguística do país. A cultura da Guiana é uma celebração de diversidade e coexistência. Desde as tradições culinárias e festivais religiosos, até as práticas sociais e esportivas, a vida guianense é uma tapeçaria colorida de influências multiculturais.
Essa diversidade não apenas define a identidade nacional, mas também fortalece a coesão social e a resiliência do país. A Guiana continua a evoluir, abraçando novas oportunidades e enfrentando desafios, mas sempre mantendo viva a essência de sua rica herança cultural. A arquitetura e a arte da Guiana são expressões vibrantes de sua história rica e diversificada. Desde os edifícios coloniais, que pontuam a paisagem urbana, até as obras de arte contemporâneas, que adornam galerias e espaços públicos, esses elementos refletem a confluência de culturas, influências e períodos históricos que moldaram a identidade do país. A capital, Georgetown, é um verdadeiro museu a céu aberto, onde a arquitetura vitoriana se mistura com estruturas modernas, criando uma estética única que narra a história da Guiana em tijolos e argamassa. A arquitetura da Guiana é marcada pela herança colonial britânica, com muitos edifícios históricos que datam do século XIX e início do século XX. Essas estruturas apresentam características típicas do estilo vitoriano, incluindo varandas intricadamente esculpidas, grandes janelas e telhados inclinados. Um exemplo icônico é a Catedral de São Jorge, uma das mais altas estruturas de madeira do mundo. Construída entre 1889 e 1892, a catedral é um marco imponente que exemplifica a habilidade dos artesãos locais em trabalhar com madeira, um material abundante na região. Outro exemplo notável é a Casa do Estado, a residência oficial do presidente da Guiana. Este edifício é uma mistura de estilos arquitetônicos, com influências vitorianas e caribenhas, refletindo a evolução da arquitetura guianense ao longo dos anos. A Casa do Estado não é apenas uma residência, mas também um símbolo da continuidade e estabilidade política do país. Além dos edifícios públicos, muitas residências privadas em Georgetown e outras áreas urbanas exibem a mesma atenção aos detalhes arquitetônicos. Casas de madeira com varandas elaboradas, jardins bem cuidados e cercas decorativas são comuns, criando um ambiente que é ao mesmo tempo elegante e acolhedor. Esses lares são testemunhos da habilidade dos carpinteiros locais, e do apreço pela estética colonial que ainda persiste. A arte da Guiana é igualmente rica e diversificada, com influências que vão desde as tradições ameríndias até as correntes contemporâneas globais. A arte indígena é um componente fundamental, com os povos ameríndios criando obras que utilizam materiais naturais como argila, madeira e fibras vegetais. Essas obras frequentemente incorporam motivos que refletem a fauna e a flora locais, bem como mitos e lendas tradicionais. No cenário contemporâneo, a Guiana tem uma comunidade artística vibrante que explora uma ampla gama de temas e técnicas. Pintores, escultores e fotógrafos guianenses estão cada vez mais ganhando reconhecimento, tanto local quanto internacionalmente. Um dos artistas mais proeminentes é Aubrey Williams, cujas obras abstratas são profundamente influenciadas por sua herança ameríndia, e pelos temas naturais da Guiana. Williams utilizou cores vivas e formas dinâmicas para explorar questões de identidade, natureza e história. Galerias de arte em Georgetown, como a Castellani House, desempenham um papel crucial na promoção da arte guianense. A Castellani House, em particular, é um centro cultural importante que abriga uma coleção impressionante de arte moderna e contemporânea. O espaço oferece uma plataforma para artistas emergentes e estabelecidos exibirem suas obras, além de organizar eventos e workshops, que incentivam o diálogo artístico e a educação cultural. A escultura também é uma forma de arte significativa na Guiana. Escultores guianenses trabalham com uma variedade de materiais, incluindo madeira, pedra e metal, para criar obras que vão desde pequenas peças decorativas até grandes instalações públicas. As esculturas frequentemente abordam temas sociais e políticos, refletindo as preocupações e aspirações da sociedade guianense. A fotografia é outro meio através do qual os artistas guianenses expressam sua visão. Fotógrafos como Dmitry Alikokh documentam a vida cotidiana, as paisagens deslumbrantes e os eventos culturais do país, criando um registro visual que é tanto artístico quanto histórico. A fotografia na Guiana não apenas captura momentos fugazes, mas também explora a complexidade da identidade e da experiência guianense. Os murais e a arte de rua estão ganhando popularidade como formas de expressão pública na Guiana.
Esses projetos de arte comunitária transformam espaços urbanos em telas vibrantes, abordando temas que vão desde a justiça social até a celebração da diversidade cultural. A arte de rua oferece uma maneira acessível para os artistas se conectarem com o público e enriquecerem o ambiente visual das cidades guianenses. A literatura também desempenha um papel importante na cultura artística da Guiana. Escritores guianenses como Wilson Harris e Martin Carter usaram suas obras para explorar temas de identidade, colonialismo e resistência. Embora a literatura seja uma forma de arte distinta, ela muitas vezes se entrelaça com outras formas de expressão artística, inspirando e sendo inspirada por elas. A preservação e promoção da herança cultural são fundamentais para a Guiana. Instituições como o Museu Nacional da Guiana desempenham um papel vital na conservação de artefatos históricos e na educação do público sobre a rica história e cultura do país. Esses esforços de preservação garantem que as futuras gerações possam apreciar e aprender com o legado artístico e arquitetônico da Guiana. A arquitetura e a arte da Guiana são reflexos poderosos da diversidade e da história do país. Desde as majestosas catedrais de madeira até as vibrantes galerias de arte contemporânea, a Guiana apresenta um panorama cultural que é ao mesmo tempo profundamente enraizado em suas tradições e aberto a novas influências. A preservação dessa herança e o incentivo à criação artística são essenciais para manter viva a identidade cultural guianense, garantindo que a arte e a arquitetura continuem a ser fontes de inspiração e orgulho para todos os guianenses. A música e a dança da Guiana são reflexos vibrantes e dinâmicos de sua diversidade cultural, encapsulando a rica tapeçaria de influências africanas, indianas, ameríndias e europeias, que moldaram a identidade do país. Esses elementos artísticos desempenham um papel central na vida social e cultural guianense, manifestando-se em festivais, celebrações comunitárias, cerimônias religiosas e ocasiões familiares. Através da música e da dança, a Guiana não apenas preserva suas tradições, mas também se expressa e se renova constantemente, criando um panorama cultural que é ao mesmo tempo profundamente enraizado e inovador. A música da Guiana é marcada por uma fusão de estilos e gêneros que refletem suas diversas influências étnicas. A calypso, originária de Trinidad e Tobago, é um dos gêneros mais populares na Guiana. Este estilo musical é conhecido por suas letras socialmente conscientes e humorísticas, que muitas vezes comentam sobre questões políticas e sociais. Artistas guianenses de calypso, como Mighty Rebel e Lady Gimini, são celebrados por suas habilidades líricas e por sua capacidade de engajar o público, através de narrativas vibrantes e ritmos contagiantes. Outro gênero musical significativo é o chutney, que combina elementos de música indiana com ritmos caribenhos. Originário das comunidades indo-guianenses, o chutney é frequentemente tocado em casamentos e festivais religiosos. As letras das músicas chutney abordam temas de amor, celebração e devoção, enquanto os instrumentos utilizados, como o dholak, harmonium e taça, criam um som festivo e energético. Artistas como Terry Gajiraji e Razika Dindial têm sido fundamentais na popularização do chutney dentro e fora da Guiana, trazendo essa música vibrante para um público mais amplo. A soca, uma derivação do calypso com um ritmo mais acelerado e voltada para a dança, também é extremamente popular na Guiana. A soca é frequentemente associada ao carnaval, uma das celebrações mais importantes e animadas do país. Durante o carnaval, multidões de guianenses enchem as ruas de Georgetown e outras cidades, dançando ao som de soca em desfiles coloridos e cheios de energia. A música soca é caracterizada por seus ritmos rápidos, letras repetitivas e refrões cativantes, projetados para manter os dançarinos em movimento durante toda a festa. A música folclórica ameríndia também desempenha um papel vital na paisagem musical da Guiana. Utilizando instrumentos tradicionais como tambores, flautas e maracas, as canções ameríndias muitas vezes narram histórias ancestrais, mitos e lendas, além de celebrarem a conexão com a natureza. Esses sons são uma parte integral das cerimônias e rituais ameríndios, criando uma ponte entre o presente e o passado e preservando as tradições culturais para as futuras gerações. O reggae, com suas raízes na Jamaica, encontrou um lar receptivo na Guiana.
Este gênero, conhecido por suas mensagens de resistência, amor e justiça social, ressoa profundamente com a experiência guianense. Artistas locais de reggae, como Fastborn e Natural Black, utilizam a música como uma plataforma para abordar questões sociais e políticas, promovendo mensagens de paz e unidade. No âmbito da dança, a Guiana possui uma riqueza de estilos que refletem sua diversidade cultural. A dança africana, com seus movimentos rítmicos expressivos, é uma parte importante das celebrações culturais e religiosas, especialmente entre as comunidades afro-guianenses. Essas danças são frequentemente acompanhadas por tambores e outros instrumentos de percussão, criando um ambiente de energia e vitalidade. As danças tradicionais indianas, como o Kathak e o Bharatanatyam, são preservadas e celebradas pelas comunidades indo-guianenses. Essas danças, que combinam expressão facial, gestos de mão e movimentos corporais elaborados, são uma forma de arte performática que conta histórias e transmite emoções. Durante festivais como o Diwali e Holi, essas danças são frequentemente apresentadas em palcos comunitários, trazendo um toque de cultura clássica indiana para a vida moderna da Guiana. O Masquerade, uma forma de dança teatral e performática, é uma tradição que combina influências africanas e europeias. Os dançarinos, muitas vezes vestidos com fantasias coloridas e elaboradas, realizam movimentos acrobáticos e coreografias complexas, acompanhados por música de tambores e instrumentos de sopro. Esta forma de dança é particularmente popular durante o Natal e outras festividades, proporcionando entretenimento e uma ligação com as tradições culturais. A dança Chutney, assim como a música Chutney, é uma manifestação alegre e festiva da herança indo-guianense. Caracterizada por movimentos rápidos de quadril e ombro, a dança Chutney é frequentemente apresentada em eventos sociais e culturais, trazendo uma energia contagiante para qualquer celebração. Esta forma de dança é um testemunho da capacidade da comunidade indo-guianense de preservar suas tradições culturais, enquanto abraça a modernidade. A influência das danças caribenhas, como o soca e a limbo, também é evidente nas celebrações guianenses. Essas danças são sinônimos de festa e diversão, e são uma parte essencial dos eventos carnavalescos e outras festividades. A dança soca, em particular, é conhecida por sua natureza animada e inclusiva, convidando pessoas de todas as idades a participar e celebrar juntas. A fusão de diferentes estilos e influências na música e dança da Guiana cria um ambiente cultural que é ao mesmo tempo diversificado e unificado. As comunidades guianenses, através dessas formas de arte, encontram maneiras de expressar suas identidades únicas enquanto celebram a diversidade que define o país. A música e a dança são mais do que simples entretenimento, elas são uma linguagem universal que une os guianenses, reforçando laços comunitários e promovendo um senso de orgulho e pertença. As iniciativas para promover a música e a dança na Guiana são numerosas, com festivais, competições e eventos culturais organizados ao longo do ano. Esses eventos não apenas celebram a herança cultural do país, mas também oferecem plataformas para artistas emergentes e estabelecidos exibirem seus talentos. A colaboração entre artistas de diferentes origens é comum, resultando em novas formas de expressão que continuam a enriquecer a paisagem cultural da Guiana. A música e a dança da Guiana são reflexos profundos da riqueza e diversidade cultural do país. Através dessas formas de arte, os guianenses expressam sua história, suas tradições e suas esperanças para o futuro. A preservação e promoção dessas tradições são essenciais para manter viva a identidade cultural da Guiana, garantindo que as futuras gerações possam continuar a celebrar e enriquecer este vibrante mosaico cultural. As personalidades notáveis da Guiana representam uma tapeçaria diversificada de talentos, que ecoam além das fronteiras do país. De líderes esportivos que elevaram o cricket ao cenário mundial, a ativistas incansáveis por direitos humanos e igualdade, cada um desses indivíduos contribuiu significativamente para a rica história e cultura guianense. Seus feitos inspiram e educam, demonstrando o poder transformador das paixões individuais em direção ao progresso coletivo, tanto localmente quanto globalmente. Ed Grant, nascido Edmund Montague Grant, em 5 de março de 1948 em Plaisance, Guiana, é um renomado músico, cantor e compositor, que alcançou fama internacional com sua música vibrante e letras engajadas.
Mudou-se para Londres ainda jovem, onde começou sua carreira musical na década de 1960, como membro da banda The Equals. Grant se destacou com o hit Baby Come Back, que alcançou o topo das paradas no Reino Unido. Nos anos seguintes, ele seguiu uma carreira solo de sucesso, incorporando uma mistura de reggae, pop e soul em suas composições. Suas músicas Electric Avenue e I Don't Wanna Dance se tornaram hits globais, consolidando sua reputação como um inovador na cena musical. Além de seu sucesso comercial, Ed Grant é conhecido por seu impacto cultural e influência duradoura na música caribenha. Ele é um pioneiro do gênero soca, ajudando a popularizar o estilo em todo o mundo. Grant também fundou o estúdio de gravação Blue Wave, em Barbados, onde trabalhou com vários artistas internacionais. Suas letras frequentemente abordam temas sociais e políticos, refletindo suas raízes guianenses e sua consciência social. Grant é visto como uma voz poderosa na luta contra a desigualdade e a injustiça, utilizando sua música como um meio para promover a mudança social. Seu legado continua a inspirar novas gerações de músicos e ativistas em todo o mundo. Grace Nichols, nascida em 18 de janeiro de 1950 em Georgetown, Guiana, é uma poetisa e escritora de renome internacional, cujas obras têm desempenhado um papel crucial na literatura caribenha e mundial. Nichols cresceu na Guiana, e após completar seus estudos, mudou-se para o Reino Unido em 1977. Sua experiência como imigrante influenciou profundamente seu trabalho, que frequentemente explora temas de identidade, diáspora, e as complexidades culturais enfrentadas por caribenhos vivendo em territórios estrangeiros. Seu primeiro livro de poesia, I Is a Long Memory Woman, de 1983, ganhou o Commonwealth Poetry Prize, e é celebrado por sua representação poderosa da resistência feminina e da história dos afro-caribenhos. Grace Nichols tem uma vasta produção literária que abrange poesia, contos e livros infantis. Seus trabalhos incluem The Fat Black Woman's Poems, de 1984, que desafia estereótipos raciais e de gênero, e Sunrise, de 1996, que celebra a diversidade cultural e a conexão com as raízes caribenhas. Sua poesia é conhecida por seu uso vibrante da linguagem, e por capturar a musicalidade e a oralidade das tradições caribenhas. Nichols tem sido uma voz influente na literatura contemporânea, trazendo visibilidade para as experiências das mulheres negras e das comunidades da diáspora. Além de sua contribuição literária, ela tem inspirado e influenciado muitos escritores e leitores, destacando-se como uma figura central na promoção da cultura e identidade caribenhas no cenário global. Martin Carter, nascido em 7 de junho de 1927 em Georgetown, Guiana, é amplamente reconhecido como um dos maiores poetas da América Latina e do Caribe. Carter começou sua carreira literária e política em um período tumultuado na história de seu país, e sua obra é profundamente entrelaçada com as lutas pela independência e justiça social na Guiana. Ele foi um membro ativo do Partido Progressista do Povo, e se envolveu em movimentos de resistência contra o governo colonial britânico. Sua prisão em 1953, durante os distúrbios políticos que se seguiram à suspensão da Constituição da Guiana, influenciou profundamente sua escrita, resultando em poemas poderosos que abordam temas de opressão, liberdade e resistência. As obras de Martin Carter, incluindo suas coleções de poesia Poems of Resistance from British Guiana, de 1954, e Poems of Succession, de 1977, são celebradas por sua profundidade emocional e seu compromisso com a justiça social. Seus poemas capturam a essência das lutas políticas e sociais da Guiana, utilizando uma linguagem evocativa e poderosa que ressoa com leitores de todo o mundo. Carter é frequentemente comparado a outros grandes poetas de resistência, e seu trabalho tem influenciado gerações de escritores e ativistas. Ele é reverenciado não apenas por sua habilidade literária, mas também por seu papel como uma voz moral e intelectual em tempos de turbulência. Martin Carter deixou um legado duradouro que continua a inspirar e a motivar a luta pela liberdade e igualdade em todo o mundo. Andai, nascida Sandra Williams, em 11 de setembro de 1942, em Georgetown, Guiana, foi uma destacada ativista feminista, política e escritora.
Crescendo em um período de intensas mudanças sociais e políticas, ela se tornou uma figura central no movimento pela igualdade de gênero e justiça social na Guiana e no Caribe. Ndiaye foi cofundadora da organização Red Friad em 1986, que se dedicava a lutar pelos direitos das mulheres e melhorar as condições de vida das comunidades marginalizadas. Além de seu trabalho com Red Friad, ela foi uma influente membro do partido Working People's Alliance, trabalhando ao lado de líderes políticos como Walter Rodney. As contribuições de Ndiaye foram amplas e profundas, refletidas em seus escritos e ativismo. Seu livro The Point is to Change the World, de 2019, compila ensaios, discursos e reflexões que abordam questões de raça, classe, gênero e a interseccionalidade dessas opressões. Ndiaye foi conhecida por sua habilidade em conectar a teoria feminista com a prática política, destacando a importância da solidariedade entre movimentos sociais, e a necessidade de uma análise crítica das estruturas de poder. Sua influência transcendeu as fronteiras da Guiana, inspirando movimentos feministas em toda a região do Caribe e além. A dedicação de Ndiaye à luta por uma sociedade mais justa e igualitária deixou um legado duradouro, que continua a motivar ativistas e acadêmicos em todo o mundo. Clive Lloyd, nascido em 31 de agosto de 1944 em Georgetown, Guiana, é uma das figuras mais icônicas do cricket mundial. Iniciando sua carreira internacional no início dos anos 1960, Lloyd rapidamente se destacou como um batedor poderoso e um líder natural. Ele se tornou capitão da equipe das Índias Ocidentais em 1974, uma posição que ocupou com distinção até 1985. Sob sua liderança, as Índias Ocidentais dominaram o cricket mundial, vencendo as Copas do Mundo de 1975 e 1979, e estabelecendo uma série de recordes que ainda são lembrados como a era dourada do cricket das Índias Ocidentais. Sua capacidade de inspirar e unificar jogadores de diversas ilhas caribenhas foi fundamental para o sucesso duradouro da equipe. Além de suas realizações em campo, Clive Lloyd é amplamente respeitado por sua influência fora dele. Ele ajudou a transformar a equipe das Índias Ocidentais em uma força formidável, conhecida por sua intensidade competitiva e espírito de equipe. Lloyd também desempenhou papéis importantes como administrador e mentor, contribuindo para o desenvolvimento do cricket em todo o Caribe e promovendo o esporte como um meio de empoderamento e união para jovens em regiões desfavorecidas. Sua autobiografia, Living for Cricket, oferece uma visão aprofundada de sua carreira e filosofia de liderança. Clive Lloyd deixou um legado indelével no mundo do cricket, sendo um exemplo de excelência atlética e liderança inspiradora, e continua a ser uma figura influente e reverenciada no esporte. Nesha Hanif, nascida na Guiana, é uma educadora e ativista renomada, reconhecida por seu trabalho inovador na educação e na saúde pública. Com uma carreira que abrange várias décadas, Hanif tem se dedicado a desenvolver metodologias pedagógicas, que abordam a alfabetização e o empoderamento das comunidades marginalizadas. Sua experiência pessoal e profissional na diáspora guianense moldou sua abordagem para a educação, enfatizando a necessidade de inclusão e relevância cultural nos currículos educacionais. Ela tem sido uma voz poderosa na luta contra o HIV/AIDS, especialmente entre as populações mais vulneráveis, utilizando técnicas de ensino inovadoras para disseminar informações vitais de saúde. O impacto de Nesha Hanif se estende além da sala de aula e das clínicas de saúde. Ela é a criadora do Critical Pedagogy for Women, um programa que visa capacitar mulheres por meio da educação crítica e da conscientização. Este programa tem sido implementado com sucesso em vários países, incluindo a Guiana, a Jamaica e os Estados Unidos. Hanif também contribuiu significativamente para a literatura educacional e de saúde pública, escrevendo extensivamente sobre as interseções de gênero, saúde e educação. Sua abordagem interseccional e centrada na comunidade não apenas transformou vidas, mas também influenciou políticas e práticas em várias organizações e instituições globais. Nesha Hanif continua a ser uma inspiração para educadores, ativistas e profissionais de saúde, demonstrando o poder da educação e da conscientização na promoção da justiça social e do empoderamento comunitário. As personalidades notáveis da Guiana personificam um testemunho vivo da determinação e da excelência, que transcendem os desafios e adversidades.
Seja na literatura, nas artes, na ciência ou nos esportes, esses indivíduos deixaram um legado duradouro, que continua a moldar a identidade nacional e a influenciar aspirações futuras. Suas histórias inspiradoras e contribuições impactantes iluminam um caminho para gerações vindouras, reafirmando o compromisso com a inovação, a justiça social e o orgulho pela herança cultural guianense. A Guiana, com sua rica diversidade cultural e paisagens deslumbrantes, oferece um fascinante mosaico de história, desafios e potencialidades. Ao longo dos séculos, suas terras foram palco de encontros entre povos indígenas, europeus e africanos, moldando uma identidade nacional complexa e resiliente. Desde os primeiros habitantes, como os arawakes e caribes, até a colonização europeia e a posterior luta pela independência, a Guiana atravessou profundas transformações que refletem em sua atual configuração política, econômica e social. A independência em 1966 marcou um ponto crucial na história moderna da Guiana, iniciando um período de autodeterminação e desenvolvimento. No entanto, desafios persistentes como a gestão de recursos naturais, especialmente após a descoberta de petróleo, e questões de governança e sustentabilidade continuam a moldar seu curso. A transição para a democracia multipartidária em 1992 trouxe esperanças renovadas, enquanto a recente ascensão como produtora de petróleo apresenta oportunidades e desafios sem precedentes. Culturalmente, a Guiana é um caldeirão de influências, evidenciado por sua música vibrante, culinária aromática e uma rica tradição literária. Figuras notáveis como Grace Nichols, Ed Grant e Clive Lloyd não apenas elevaram o nome da Guiana internacionalmente, mas também inspiraram gerações a seguir seus passos. O futuro da Guiana é delineado por uma busca contínua pela sustentabilidade e equidade, enquanto o país busca equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar social de seus cidadãos. A Guiana é mais do que um país, é um testamento à resiliência humana e à capacidade de adaptação em face de desafios diversos. Sua história, marcada por uma rica mistura de culturas e uma determinação incansável para superar adversidades, continua a inspirar uma jornada de progresso e transformação. À medida que a Guiana navega pelas complexidades do século XXI, sua promessa reside na habilidade de suas pessoas de forjar um futuro, que honre seu passado e abrace as oportunidades emergentes com sabedoria e visão. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.